Nessa semana, o terceiro quadro, que é o Papo de Saúde, mergulha em um tema em alta. Este episódio é um convite para entendermos mais com seriedade e empatia. É uma oportunidade para ampliarmos nossa consciência e buscarmos maneiras de apoiar quem precisa. Se você está em busca de compreensão, apoio ou formas de auxílio na luta pela saúde mental, junte-se a nós, a essa equipe de profissionais maravilhosa que traz essa conversa importante sobre vários temas sobre a sua saúde. E amanhã aqui no meu perfil daremos um passo juntos nessa direção. Hoje, no quadro podcast Papo com a doutora Fátima Correia, Papo de Saúde, nós temos a querida Eliana Onaim, nossa secretária da Saúde, que veio falar um pouquinho mais sobre a sua trajetória, sua experiência de vida, sua inovação em saúde, essa preocupação com o ser humano, importantíssimo, que nós trazemos aí nessa troca de experiência. Eliana, muito obrigada pela sua presença, é uma honra tê-la aqui conosco, muito obrigada. Fala um pouquinho para nós queremos saber um pouquinho da sua história, como começou, quando começou. Então, primeiro, muito obrigado, tá, Fátima? Foi uma oportunidade para mim muito prazerosa estar aqui, participando desse podcast, podendo falar um pouquinho e trocar algumas mensagens, né, com quem nos assiste. Então, muito obrigado pela oportunidade. Nós que agradecemos. Eu sou enfermeira formada pela USP de Ribeirão Preto há 40 anos. 40 anos. Depois disso, eu fiz residência em enfermagem no Hospital de Base de São José do Rio Preto. E aí eu vim trabalhar aqui em Araraquara. Comecei a trabalhar numa unidade básica de saúde, lá do Jardim Santa Lúcia. E depois, logo em 1988, eu fui já trabalhar na parte de gestão. Primeiro, na gestão dos serviços de enfermagem da prefeitura. Os serviços ainda eram muito poucos, muito incipientes, perto do que a rede que a gente tem hoje. E depois disso, com a municipalização da saúde, né, o município assume todos os serviços de saúde, aí foi o grande alavanca, vou dizer, para a minha carreira na área de gestão. Então, eu estou na gestão aí da saúde há 36 anos, né? Desde a história da criação do Sistema Único de Saúde. E hoje eu tenho orgulho de dizer que eu participei muito da construção dessas políticas, né, de saúde, porque eu não fiquei só limitada ao município de Araraquara. Eu tive outras participações, né, experiências de gestão, né, de gestão, né, na esfera estadual, participando dos conselhos de secretários, construindo políticas, trabalhando com câmaras técnicas. Então, foi uma experiência aí longa. De 40 anos. De 40 anos. Foi o início, né, e toda voltada para o Sistema Único de Saúde. Eu tenho muito orgulho de ser uma funcionária pública, né? Eu sou funcionária pública da prefeitura há 38 anos. Sempre trabalhei, tudo aquilo que eu construí foi dentro do serviço público e dentro da prefeitura de Araraquara. Maravilha. Doutora, eu acompanhei um depoimento da doutora sobre saúde, né? E qual que era a essência do seu trabalho? Por que tanto tempo? Quanto tempo tem de dedicação nessa área da saúde, né? E a doutora falou sobre uma essência que eu prezo muito aqui na consultoria, e eu também como profissional, neuropsicóloga, profissional da área da saúde, tenho várias especializações também, sou amante aí da psicologia, da neuropsicologia, da saúde mental, e agora trazendo também a saúde mental nas empresas como importante, né, ocorrência de fato aí o pós-pandemia, né, que nós acentuou, que intensificou, né, a nossa necessidade de se cuidar, de se olhar, de ter um novo direcionamento, né? E eu vi esse depoimento, me tocou muito quando a doutora disse que a sua essência, que veio de cultural, de ensinamento, inclusive, do seu pai, de amar ao próximo, né? De amor ao próximo.
Isso, e é algo extremamente forte da minha família, né? O meu pai era uma pessoa que sempre acolhia as pessoas, e até o final da vida dele, a casa dele sempre foi uma porta aberta, e uma preocupação muito grande, né, em auxiliar o outro. Nós nunca sentamos numa mesa de Natal, nós éramos uma família pobre, mas que nunca nos faltou nada, né? Não tivemos nunca essa dificuldade, sem antes ele ter feito nós visitarmos os orfanatos na época, né? Hoje são casas sociais, de acolhimento, mas sempre ensinando que a gente tinha que acolher, que a gente tinha que ajudar o próximo, né? Que a gente sempre nós éramos pessoas mais fortes que os outros e que a gente tinha condições de auxiliar. Então, esse foi um exemplo assim que nos deixou uma marca muito grande, né? Nós somos em 4 irmãos, eu sou a caçula deles, mas uma forte marca de que auxiliar o outro era parte da nossa essência e do nosso viver, que a gente tinha que se dedicar muito a isso, né? E isso marcou muito a minha vida e foi determinante na escolha, né, nessa carreira da área da saúde, que é do cuidar, né, de se preocupar com o outro, de se dedicar ao outro. Eu sempre falo que é muito importante, né, doutora, o acolhimento, para você acolher, para você realmente, né, o profissional da área da saúde, ele precisa de muito cuidado também, né? E esse ser forte é ser resiliente, mediante a todo o processo, né? Esse processo de pandemia tão instável, tão incerto, tantas perdas significativas, né, que abalou, aí tem um novo cenário retomando, né, poucos casos, mas está se retomando. Então, há uma preocupação com a saúde, o tempo integral, né, nosso. A saúde de Araraquara também, ela é muito importante, esse acolhimento. Eu falo muito que na área da saúde, não é só ter a técnica, né, não é ter só a habilidade, mas sim a inteligência emocional, né, e todos os seus pilares para que realmente traga esse acolhimento e a necessidade que tanto que nós precisamos, né, o Sistema Único aí de Saúde necessita, e quanto as pessoas diante das suas complexidades também, cada ser como um único, né? Sim, isso que você disse é fundamental. Um dos processos de trabalho que a gente tem que ter na área da saúde é o acolhimento, que engloba a escuta. Você tem que ser muito habilidoso nas ações que você vai desenvolver. Seja uma cirurgia, sim, seja uma técnica precisa de uma coleta, saber, né? de coleta precisa de de sangue, conhecimento. Isso, de uma aplicação, de um cuidado. Você tem que saber isso muito bem, mas você também tem que ter o olhar, o acolhimento e a escuta. Isso muitas vezes é mais importante do que a ação que você está fazendo clinicamente, para reverter um quadro, né? Sim. Então, esse é um desafio. A pandemia mostrou esse desafio, que é o distanciamento das pessoas, a falta de diálogo. Você imagina aquelas pessoas internadas que não tinham contato com seus familiares, o quanto era fundamental a escuta e o olhar dos profissionais da saúde. Então, isso foi crucial. E se o pessoal da área da saúde, sejam médicos, enfermeiros, técnicos, psicólogos, sim, assistentes sociais, fisioterapeutas, quem está no processo, quem estava ali no processo, fosse tratar só clinicamente a Covid, não teria sucesso. Porque ali estavam todos apartados, né, do convívio social, dos seus entes queridos, né, que precisavam de um outro apoio. Então, eu acho que a pandemia mostrou que o ato de curar e de se fazer saúde não é meramente através de técnicas, né, que possam ser muito precisas no ato de você fazer uma intubação, de fazer uma cirurgia, mas no ato de você lidar, né, com as pessoas, né, lidar, ouvir. Isso é um desafio, eu acho que é um dos grandes desafios que a gente tem na nossa profissão, é ouvir. Na nossa vida, né? Na nossa vida. Na nossa vida, total, né? Mas né? na área da saúde, bastante, né? Sim. Porque a gente se acha dona do conhecimento, dona do saber, mas ouvir o outro é um desafio. Eu acho que a gente passou muito por esse processo, e a gente passa ainda, né? De saber
ouvir, acolher e entender que a saúde não é só meramente física, né? Mas ela perpassa pela mental e pelo social. O primeiro processo, né, inclusive na área clínica, eu como neuropsicóloga também, né, que trabalho aí, tenho especializações em autismo, em deficiência intelectual, sou ecoterapeuta também, eu tenho várias especializações para entender de fato a complexidade do ser humano. Porque quando chega um quadro, né, nesse atendimento, para que você, antes mesmo de você atender esse paciente, ou atender essa família, realmente é essencial esse acolhimento, esse posicionamento. Às vezes, muitas vezes chega aos pais, né, até agora na empresa, inclusive na consultoria empresarial, antes mesmo de eu iniciar algum processo, por exemplo, eu vou iniciar a consultoria empresarial. Antes de fazer qualquer treinamento de motivação ou qualquer outra base, o primeiro processo é conhecer as pessoas, é conhecer a sua história, é trabalhar a sua inteligência emocional, é dar acolhimento. Às vezes você vira a chave, o profissional tem muitas técnicas, né? Pode ter várias especializações, mas naquele momento que você ouve aquele colaborador, que você ouve aquele empresário, que você ouve aquele paciente, exatamente quando você entra nesse processo de escuta, de acolhimento, como a doutora mencionou, como ponto essencial, é o primeiro passo, é o primeiro passo desse processo. E qual foi, doutora Eliana, eu sempre pergunto para todos do quadro, qual foi a dor do seu crescimento? De transformação pessoal e crescimento profissional. Olha, a dor, né, foi você aprender que você tem condições de fazer muito mais daquilo que você acha que você tem capacidade para fazer. Então, a minha dor do crescimento, a pandemia mostrou isso, porque de repente eu me vi responsável pela saúde de um município, quando você não tinha um apoio, né, porque sempre você tem um direcionamento na saúde. Qual é a política de saúde para atenção básica? Tá, qual é a política de saúde para o tratamento oncológico? Mas na Covid ninguém sabia nada. E com erros e acertos, né? Então, este foi um desafio muito grande, né, que me fez crescer muito, porque eu tive que... Qual o caminho? Então, vamos ouvir a ciência. Um caminho inesperado, né? Um caminho que todos estavam... Um cobrando. Caminho difícil de decisão, né? Muito difícil. Muito difícil de decidir algo que ninguém conseguia. Os cientistas, era mudança o tempo inteiro, cobrança o tempo inteiro, né? Cobranças muito pesadas, né? Sim, porque de medidas, vidas, né? De vidas, né? Com vidas. Né? Então, foi esse aí um grande, né, desafio, né? E eu acho que eu aprendi muito e cresci muito com isso, com a capacidade de ouvir as pessoas, mas de a gente saber que a nossa incapacidade em enfrentar um desafio. Então, você tem que ouvir, você tem que partilhar, você tem que discutir com as pessoas, né? Então, eu acho que essa foi a grande dor do meu crescimento. Eu acho que o que eu cresci de 2020 para cá foi algo assim de impressionante. Impressionante pela condução do processo, pelo amadurecimento e também de você ter um pouco mais de resiliência. As coisas não acontecem como a gente gostaria que acontecesse de uma hora para outra. Outro desafio, você muitas vezes vai um pouco para frente, mas você tem que recuar. E às vezes você tem que recuar, você voltar, você reconhecer que esse não é o caminho. Reconhecer, né? De dar reconhecer. Um passo atrás. Então, esse assim foi uma grande aí, né, dor do crescimento. Que ele começou essa grande dor do crescimento a partir do momento que eu me tornei secretária de saúde em 2001 também. Porque aí eu assumi a responsabilidade. E a gente tem muito o hábito de terceirizar culpas. Olha, o atendimento foi ruim lá na unidade básica de saúde, ou foi na UPA,
Porque o médico não estava envolvido, porque o profissional de enfermagem não estava adequado, aquele paciente foi internado, usuário de drogas, ele teve aí um acesso e cometeu suicídio, mas não é responsabilidade, não. Acho que quando você é secretária de saúde, eu sou responsável, porque eu faço a gestão do sistema. Eu gesto. Então, a responsabilidade, não dá para você se furtar dessa responsabilidade. Sim. Então, esse também foi assim um potencial de grande dor do crescimento, a responsabilidade, né, que eu trago comigo, né? Eu trouxe de 2001 a 2008. A responsabilidade da gestão. Da gestão, né? E depois trouxe todo de que novo tá a partir de 2017. Não dá para eu dizer, ó, a culpa é do hospital, a culpa é da maternidade. Não, a culpa é de quem faz a gestão. Porque de uma forma ou de outra não foi suficiente para fazer as adequações necessárias, fazer os ajustes, fazerem as cobranças, né? Então, eu acho que isso me transformou em uma outra pessoa, né? Porque muitas pessoas acham que estar secretária de saúde é poder estar na mídia, né? Ou de serrar placas com o seu nome numa inauguração. Os bastidores são muito maiores, né? São muito maiores, né? Os desafios que você tem que fazer e sentir qual é a verdadeira responsabilidade, né? Na realidade, eu tenho a responsabilidade de gestão, eu tenho a responsabilidade de quase 250 mil pessoas. Ah, mas não é todo mundo que usa o SUS. Não é verdade, porque ninguém foi tomar Covid em nenhuma clínica particular, né? Vacina de Covid. Né? Testar, a grande maioria testou no Sistema Único de Saúde. Controle da dengue é todo feito pelo Sistema Único de Saúde. Então, dizer que a gente não utiliza o SUS não é uma realidade, né? Porque a água que nós estamos bebendo aqui tem um controle rígido do Sistema Único de Saúde. É o café que a gente está bebendo e também tem o controle, todos os produtos alimentícios têm um controle do SUS, assim como todos os remédios que a gente adquire. Então, eu acho que isso foi aí o grande amadurecimento, né? E hoje, realmente, eu me considero uma outra pessoa, né? Não só pelo passar dos anos, né? Mas também pelo amadurecimento daquilo que você aprende, o que é realmente importante, né? Na sua vida e o que pode fazer a diferença. Você pode fazer a diferença na vida das pessoas. Na vida das pessoas. Toda experiência é uma nova experiência, né? E diante de tudo, atrás da doutora Eliana, né? Tem partido, que cuida da cidade, tem-se o ser humano, né? Que também tem seus sentimentos, que também tem sua família, que também tem seus medos, tem também seus desafios como ser humano, como pessoa, como transformação, né? Que nem a doutora mencionou. Eu tive uma grande transformação, né? Num período para cá, e assumindo mais responsabilidades, desafios, mudanças o tempo inteiro. Então, é a questão também por detrás, né? Existe um bastidor, que é um ser humano também, né? Que busca conhecimento, que busca qualificação, que busca direção, que busca direcionamento, né? Sim, isso também é fundamental. Primeiro, você tem que ter uma boa estrutura, que eu acho, emocional, né? Muitas pessoas, como é que você aguenta isso? Não é uma questão. Primeiro, como é que você dá conta de tudo? Né? Eu sou esposa, sou mãe, sou avó, né? Fui filha, hoje não tenho meus pais, mas tenho meus irmãos, a gente se mantém unido. Primeiro, eu acho que, né, minha mãe sempre dizia isso, né, que tempo é questão de preferência, né? E preferência é questão de amor. Então, quando você gosta e você acredita numa coisa, você tem condições de fazer tudo isso. Tudo que você quer na vida. E isso também tem sido um lema para mim, né? Você tem que ter uma boa estrutura, mas, além disso, você tem uma boa estrutura emocional. Porque os problemas, eu tenho os problemas na secretaria, eu tenho os problemas da minha casa, eu tenho diversos problemas, mas você tem que ter uma base, né? Base, né? E outra coisa que eu também aprendi, isso também a idade nos ajuda, viu, Fátima? Mas, assim,
a gente ouvir, como eu te disse, e a gente não tomar medidas precipitadas. Sempre ouvir os dois lados, ponderar, ter essa sensibilidade. Isso é muito importante. Ouvir, né? Qual que é o ponto? Qual que é o ponto? Não ir assim pela primeira versão, por mais que seja a pessoa mais próxima de você, mas vamos ouvir o outro, vamos entender, vamos tentar chegar num consenso, né? Isso também te fortalece e te tira de grandes desgastes e de grandes embates. Né? Com certeza. Te dá uma saúde mental melhor para poder enfrentar. Então, você precisa ter assim, por mais difícil que seja o problema, eu costumo ser assim, olha, nós vamos resolver. Eu nunca costumo empurrar nada para baixo do tapete, seja na ordem pessoal ou na ordem profissional. Vamos resolver, tem que acharmos uma alternativa. Então, eu acho que esse é um mecanismo muito bom de você ouvir, de você compreender, de você pensar e tomar a medida que seja melhor para todos. Maravilha. Doutora, e fala para nós um pouquinho do seu objetivo, dos seus objetivos próximos, quanto à saúde, quanto à prevenção. O que a doutora pensa? Qual que é o seu projeto? Bom, meu projeto em relação à saúde, eu gostaria de ser secretária da saúde. Ah, mas você não é? Não, eu sou secretária da doença. Porque as pessoas me procuram porque tem problema de internação, de exame, isso. Então, esse é um grande desafio. O desafio para se ter saúde é fazer promoção em saúde. Quando a gente fala em promoção, hoje é o desafio maior que você tem, porque promoção exige mudança de comportamento. Então, promover é ensinar as pessoas aquilo que elas têm que fazer para não adoecer. Então, é muito difícil, por exemplo. Prevenção, né? Já chega-se o problema quando já passou do limite. Então, eu vou dizer, fumar faz mal. Então, não adianta eu falar isso para a pessoa. Ela tem que querer parar de fumar. Então, uma mudança de comportamento. Diferente da prevenção, que a prevenção você chega através da vacina, você chega através de exames preventivos, né? Então, é um desafio maior. Então, o meu grande desafio é poder trabalhar muito, né, a promoção em saúde para as pessoas. Né? Conscientização, a conscientização, modelo de visão, né? A prática de atividade física, de dieta saudável, tudo isso para que as pessoas possam viver mais e com qualidade de vida. Dar mais qualidade. Mais né, qualidade, porque não adianta você adoecer, você envelhecer, que é o sonho de todo mundo, mas sem a mínima qualidade de vida. Né? Não tendo as suas atividades da vida diária preservadas. Né? Então, isso é muito triste. Né? Sim. Então, você vê aí qual é a primeira causa de morte dos idosos. Né? É um acidente vascular cerebral, que ele traz grandes consequências também e limitações. Então, o meu foco, né, o meu foco realmente na área da saúde é estimular muito a promoção associada à prevenção. Oferecer, né, oportunidades de melhoria de qualidade de vida. Essa inserção com todas as outras áreas, não restrita apenas ao curativo, ao fornecimento de medicamento, de consulta médica e de exames que a maioria da população procura com uma certa razão, né, porque estão realmente adoecidas. Né? Então, em relação a isso, e crescer muito a área de atendimento básico, eu acho que a atenção básica ela faz isso. Então, você tem o seu território ali, você tem a sua unidade que vai cuidar da promoção, da prevenção, mas vai te atender também quando você adoece. Né? Então, esse é meu projeto. Tem outros projetos, né? Outros desafios a enfrentar ainda, né? Até fora da área da saúde, mas um pouco mais amplos, né? Do que isso. Sim. Maravilha. Fala para mim, para nós, né? Aqui no Papo com a doutora Fátima Correia, uma palavra que te define, que define a doutora Liana Onaim. Fidelidade. Fidelidade. Eu sou fiel. Joia. Fidelidade. Maravilha. Doutora, nós agradecemos muito a sua participação. É uma honra te ouvir, né? Ouvir a sua experiência. O quadro podcast é exatamente para trazer convidados especiais que
que coloca um pouquinho da sua história, da sua trajetória de vida. Como toda trajetória existe a dor do processo, a dor do crescimento, a transformação de nós como pessoas, como profissionais, né? Eu sempre falo que o sucesso ele começa de dentro para fora. Existe uma base, né? Essa base ela é essencial, a base da fé, a base da persistência, da fidelidade. Existe uma base. Qual que é essa base? Que automaticamente tudo se constrói, né? Um caminho, uma história, uma construção de vida, e que nós estamos aqui torcendo para essa promoção acontecer de fato, porque é essencial, é muito importante, é um ponto assim crucial mesmo para trazer melhoria de vida, de qualidade de vida, acolhimento, né? Saúde mental mesmo, né? Nós estamos, o ser humano depois da pandemia ficou sensível, sim, né? Teve-se muitas perdas significativas. Nós estamos redirecionando os processos, as carreiras, então nós precisamos sim de uma promoção que realmente traga, né, um envelhecimento importante, não só como fisiológico, aí, como essencial, mas sim também a nossa proposta como qualidade de vida, e para nós e para todo mundo que está conosco, a nossa família, os nossos amigos, pessoas que fazem parte desse processo, tá bom? Muito obrigada pela participação novamente e sucesso. Obrigada para nós, né? Para nós. Também é uma alegria muito grande estar aqui no seu podcast, viu? Obrigada, Fátima, viu? muito obrigada, viu? Ótimo, obrigada. Arrasou, doutor.